suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt. Vidas com História. O meu convidado desta emissão do Vidas com História é um cantor e compositor português nascido em 1956. Foi membro fundador e vocalista do Estrovante, um dos grupos musicais de maior sucesso na década de 80 em Portugal. Nos anos 90 iniciou uma carreira a solo repleta de sucessos, como por exemplo Feiticeira, Neve sobre a Marginal, 125 Azul ou Foi Como Foi. Boa tarde, Luís Represas. Bem-vindo ao Vidas com História. O Luís já descobriu quem deixou os 500 escudos na meia de Natal, há uns anos atrás? No sapatinho. Não faço ideia. Para já, obrigado pelo convite. Presumo que tenham sido ou os meus pais, ou uma das minhas avós, ou ali não faço ideia. Alguém terá, só poderão ter sido estes. Porque nós somos uma família pequena, nessa altura éramos uma família pequena. Os meus pais, eu e os meus irmãos, portanto éramos 3 filhos, e as minhas avós, portanto ao todo éramos 7. Portanto não havia muito mais por onde ter muitas opções que entre terá sido. A não ser que tenha sido o próprio Menino Justo. E como surgiu o interesse em aprender a tocar guitarra e não outro instrumento qualquer? Eu sei que foi buscar esta guitarra a uma loja que é chamada Custódio Cardoso Pereira, que era na Rua do Carmo. Exatamente. O interesse é aquele interesse que nos aparece quando temos essa idade para já, e é um instrumento mais portátil e que, portanto, nós podemos reservar mais para nós. O meu irmão mais velho aprendia piano e tínhamos um piano lá em casa, mas o piano era muito reservado a ele, e embora nós pudéssemos tocar, como é óbvio, mas naquelas idades, começamos na pré-adolescência e por aí fora, começamos a ter a noção de que a guitarra pode ser uma mais-valia para nós. Ou seja, em termos de, se nós gostamos de música, gostamos de tocar e gostamos de tocar as músicas de que gostamos, ter um instrumento que seja mais ou menos de fácil aprendizagem e de fácil transporte, são já 2 fatores importantes. O outro é de que facilmente também podemos aprender a tocar com os nossos colegas. E nessa altura, no Liceu Pedro Nunes, tinha 2 colegas, o Duarte e o Vieira, e também o Miguel Galvão, etc., que tocavam guitarra, e então eu começava a ir atrás deles e começava a tocar e a aprender com eles alguma coisa, e aprendi de facto muito. Foram os meus primeiros, entre aspas, mestres da música. E, portanto, as coisas são um bocado assim, não é? Tem muito a ver com uma questão de idade, com uma questão de interesse. Agora, é preciso obviamente haver interesse e haver algum jeito para a música para se entrar por aí. Quem estudar a história do Estrovante vai compreender uma parte da história de Portugal? Há uma história recente que o Estrovante viveu, não é? E o Estrovante, durante aqueles primeiros 16 anos, acompanhou na sua formação e na sua evolução, a evolução do país, né, nessa altura. E nós fomos muito coincidentes com essa própria evolução. E vivemos esses momentos todos, de 76 a 92, de uma forma muito, muito intensa, não é? Porque também, quando começa também com um grande empenho de poder trazer também para a música, uma forma de estar na vida, recados, mensagens, coisas que para nós tínhamos coisas para dizer, não é? De facto, tínhamos coisas para dizer. De facto, a nossa evolução foi muito coincidente com aquela evolução com a evolução do país nessa época, porque também as coisas passavam-se todas muito, muito depressa e muito rapidamente, não é? Os acontecimentos naquela década e meia eram galopantes, não é? Ou seja, o país estava a crescer rapidamente. Quando eu digo crescer, não é crescer em dimensão económica, não estava a crescer em termos de perceber e de identificação, de perceber quem é que era pós 25 de Abril e em democracia. Portanto, estava tudo a acontecer e tudo a transformar-se.
E como é que um jovem oriundo de uma família de direita viveu uma revolução de esquerda? Eu não digo que é uma família de direita, é uma família conservadora. Aliás, o conceito de direita ou esquerda era uma coisa que não existia, que não entrava no nosso léxico familiar. Era uma família conservadora, normal acho que como grande parte e a grande maioria das famílias portuguesas foram educadas e que se formaram no seio de um país conservador, né? Portanto, havia muitos, obviamente, que eram, ou seja, que não se reviam no estatuto político do país, mas eu penso, e estou em crer que a grande maioria, aliás, nós podemos ver ainda hoje em dia, Portugal também um país com uma mentalidade bastante conservadora. Mas a nossa família era uma família conservadora e como tal, uma família de classe média que fundamentalmente gostava das coisas no sítio certo, né? As coisas que fossem nos sítios certos, que não houvesse, que a vida fosse feita sem sobressaltos, que a vida fosse feita com alguma comodidade, mas não com comodismo, mas que portanto a vida não andasse aos pinotes, não andasse aos solavancos. E era muito isso, pai, mãe, filhos, as avós ainda vivas, os avós morreram muito cedo, acho que muito cedo mesmo, muito jovens, e portanto a vida era aquela redoma que se passava naquela rua, naquela casa na Lapa, em Lisboa. Houve de facto houve de facto um sobressalto grande depois do 25 de Abril, com o saneamento do meu pai, com as coisas todas que aconteceram. Agora, de facto, havia 3 jovens, e eu falo mais por mim e pelo meu irmão João Nuno, logo a seguir a mim, que de repente começaram a perceber e a descobrir as coisas à frente e perceber que existiam coisas que nós não fazíamos a mínima ideia que existia. Eu não fazia ideia que existia um Partido Comunista Português, nem um Partido Socialista, não sabia, de todo mesmo. Portanto, era também uma forma da família se manter pacificada e sem solavancos, também nós não temos grande conhecimento dessas coisas, não estamos muito pré-virados. Isso fez com que, logo a seguir, perante tudo aquilo que aconteceu, nós tivéssemos uma enorme curiosidade em entrar nos tempos e acompanhar os tempos. E aí nós começamos, tanto eu como o meu irmão João Nuno, dentro dos nossos ambientes estudantis, começámos a comunicar-nos com colegas nossos que já tinham algum passado e que tinham um passado já de esquerda. Agora aí já falamos assim, eu já falava assim nessa altura, e começamos a entrar por organizações e por ter de começar a... A UEC, a União de Estudantes Comunistas. Sim, a União de Estudantes Comunistas foi uma delas, onde nós de facto entramos com mais, o meu irmão já lá estava, eu entro para lá em 1975, fim de 75, sim, depois do 25 de novembro, por aí, princípio de 76, e aí nos conhecemos, não é? E aí começamos, mas de facto o que eu queria dizer é que o meu pai sempre teve uma atitude muito pedagógica em relação a isso, ou seja, se vocês quiserem, isso são opções que vocês fazem, eu não tenho nada a ver com isso, são opções vossas, agora tenham a certeza que, assim como as opções são vossas, as desilusões são vossas, mas há uma coisa que eu vos exijo e vos peço, como pedi sempre, foi que as coisas que vocês fazem em que acreditam sejam competentes e as façam com o máximo de seriedade e com o máximo de dedicação. Portanto, quando vestem a camisola, vistam na mesma. Se não fossem os poemas do Francisco Viana, os Trovante teriam alcançado o sucesso que tiveram? Faço a menor ideia. Os poemas do Francisco Viana, nos 2 primeiros discos, estavam, como eu disse há bocado, o Trovante nasceu e acompanhou no seu crescimento, o crescimento do país, e os 2 primeiros discos foram discos que estavam muito coincidentes com a época que se vivia. Eram discos Era com música de intervenção? Música de intervenção, com uma linguagem muito direta, com uma linguagem muito, enfim, poeticamente cuidada, mas ainda com muitos leves de ação direta, né, na palavra. E nós revíamos nisso, como o país se revia todo nisso, não é? Vemos os poemas do Sérgio Godinho, do Zeca, com Raivoso,
o homem novo veio da mata, enfim, era uma linguagem muito característica da época, muito datada. E eu penso que uma das coisas boas foi que, tendo em conta as características dessa linguagem, o Francisco Viana nos tivesse entregue em mão poemas que tinham um cuidado muito especial em termos de português. Eram bem escritos, eram bem ditos. Portanto, nós tínhamos um contacto na música com a língua portuguesa bem escrita, independentemente do seu conteúdo. E isso foi muito importante. E foi Francisco Viana, que era amigo de Ruben Carvalho, para os ouvintes que não sabem, histórico líder comunista, que aproveitou a ocasião para convidar os Trovante a participarem no Avante. Sim, voltando um bocadinho à pergunta anterior, se teria ou não teria sido, se não teria, o Trovante teria ou não teria tido o sucesso que teve. Quando o Trovante deixa de trabalhar com o Francisco Viana, ou seja, gravamos no terceiro disco, no Baile do Bosque, onde sai a Balada das Sete Saias, curiosamente com letra do Francisco Viana, a última e a única letra do Francisco Viana para o Trovante, pós os dois primeiros discos, ou seja, foi a última que ele fez. A vida do Trovante pré-Baile no Bosque, ou seja, com os poemas do Francisco Viana, foi da maior importância para nós. Porquê? Porque é aí que nós nos consolidamos enquanto grupo, não enquanto público, mas enquanto grupo. Nós, de facto, vamos às primeiras festas do Avante, tocamos pela primeira vez na festa preparatória da festa do Avante, em setembro de 76. Tínhamos algumas músicas já feitas, éramos, de facto, um grupo muito imberbe, aquilo estava muito colado com o cuspo, nem sabíamos se aquilo era para continuar, se não era. Só a partir do Baile no Bosque, a partir do terceiro disco, é que, de facto, a coisa torna-se definitiva. Agora, durante esses dois primeiros discos, de 76 a 82, 81, o que se passa aqui é uma afirmação do grupo enquanto grupo, de termos a ocasião de trabalhar em sítios que são perfeitamente, hoje em dia, são quase como fazendo parte de um imaginário lá atrás. Ou seja, nós participámos em festivais internacionais, chamados Festivais da Canção Política, na RDA, que é a antiga Alemanha de Leste, não é? Na Checoslováquia, quando havia Checoslováquia, na Bulgária, e isto fez-nos crescer muito, não só... E foi numa dessas digressões que o Lis teve a triste notícia da morte do seu pai, certo? Sim, isso foi assim. Foi na primeira ida à RDA, fomos à Checoslováquia e depois em autocarros, todos os participantes partimos da Checoslováquia, com um inverno, o festival era em fevereiro, e com um inverno muito rigoroso, e vamos de autocarro e chegamos a Berlim cerca das 2 da manhã. Foi de facto estava a dizer que essa experiência que nós tivemos nesses festivais foi fundamental para nós. Tivemos um crescimento muito grande, não só em termos musicais, como em termos de mundo. Nós viajamos pela primeira vez em termos de viagens grandes, sem ser vir aqui a Espanha ou ir a Badajoz, viajamos e temos um contacto com países que estavam para lá da chamada cortina de ferro. Eram países estranhos, não é? Eram países que nós crescemos até ao 25 de Abril sem termos ouvido falar neles, praticamente. Eram coisas que estavam lá para o fundo. Era quase o Tintin no país dos sovietes, não é? E, de facto, nós temos não só contacto com esses países estranhos, entre aspas, como temos contacto com uma comunidade musical de todo o mundo, em cada festival desses, e a gente, desde o Camboja até aos Estados Unidos. Portanto, nós tínhamos, durante esses 8 dias que morávamos nesses festivais, contactos que para nós foram fundamentais, e ainda hoje temos amigos que conhecemos nesses festivais e que respondemos com eles, foram fundamentais e como tal fazem parte, é isso que eu queria dizer, fazem parte de toda a vida, ou seja, este é o alicerce do que é o Trovante. Esse alicerce foi fundamental para depois tudo o que se desenrolou, ao que chamamos de sucesso. Fim dos Trovante, em 1993, o Lis começou uma carreira a solo. Porquê que foi para Cuba? Foi uma atitude para já de fugir de um ambiente que não era nada saudável para quem quer voltar para quem se quer identificar enquanto indivíduo na música, bem entendido. Aqui, acabados que estavam Trovante, toda a gente que eu conhecia, os círculos mais próximos, as opiniões eram mais que muitas. O que é que eu devia fazer, o que é que não devia fazer, com quem é que eu devia trabalhar, com quem é que não devia.
E aquilo começou, e eu de repente, como já ia para Cuba já há muitos anos, tinha ali uma noção de ter um território amigável, onde eu podia, de uma forma independente, trabalhar com músicos que não me conheciam, que não conheciam o meu passado, mas que tinham uma ligação a mim via Pablo Milanés, com quem já tinha cantado cá e tínhamos já tínhamos alguma proximidade. E então foi a maneira que eu encontrei de produzindo esse disco e perante as canções que eu tinha feito, me identificar, ou seja, encontrar quem trabalhasse comigo, volto a repetir, que não fosse influenciado nem por passados, nem por imposições de opiniões exteriores. Aí vou encontrar o Miguel Núñez e todos os músicos que trabalham normalmente com o Pablo Milanés, que trabalhavam nessa altura ainda mais, de uma forma mais contínua. O Miguel continua a ser diretor musical do Pablo e a partir daí passou a ser meu diretor musical e além disso meu amigo, é um irmão que eu tenho, além de ser meu compadre também. E temos, aí eu fui capaz de encontrar, mas muito por causa da postura deles, dos músicos, do Miguel e dos outros músicos que vamos todos, que foi, temos aqui um músico que nós não conhecemos, temos informação de quem ele é, o que é que ele fez na vida, qual é o seu currículo, mas sabemos antes de mais nada que é um músico do mundo, que é aquilo que eu sempre fui, nunca estive agarrado, sempre disse isto, a estilos, nem a fórmulas, nem a formatos. Sempre fui muito sensível a correntes musicais que chegam de fora. Nunca encontrei fronteiras na música, portanto sempre tive uma postura, como tal, sempre tive uma postura mais universalista em relação à música que eu faço. Embora seja um músico português, ou seja, com toda a carga genética que eu poderia transportar para a música. Aí, e aí eles tendo essa noção, e isto confessaram-me eles depois, tiveram cuidado de transportar para a música que eu lhes entreguei motivos de influência da música cubana, da música afro-cubana, da música latina, latino-americana, embora essa história de música latino-americana seja uma coisa vastíssima, né? Portanto eu falo mais da música cubana e da música afro-cubana, e fazendo o possível para que a força e a personalidade extremamente vincada que esse género de música tem não fosse cilindrar a minha Portugalidade e não fosse cilindrar a música que eu lhes entreguei. O Luís é um homem de grandes amigos. Qual é o segredo para manter uma amizade ao longo do tempo? Para já, também já tive algumas desilusões. Né? Agora, para já, fundamentalmente, é continuarmos a ser aquilo que somos e não deixarmos de ser aquilo que somos. Agora, nós não somos aquilo que fomos, ou seja, tenho amigos que me conheceram com 15 anos ou com 13 anos e que eu não sou o mesmo, ou seja, tenho muitas características daquilo que era com 13 anos ou com 15 anos, mas de facto nós vamos mudando ao longo da vida, não é? Vamos mudando, vamos adaptando às situações. Agora, o que é fundamental é que continuemos a ser os mesmos com os valores e com os princípios com os quais partimos para a vida, não é? Com os quais fomos sempre crescendo. E isso é fundamental. Por outro lado, é termos a noção de que, embora haja amigos que nós praticamos mais diariamente, a pendularidade com os verdadeiros amigos é fundamental que exista com consciência de que ela existe. Ou seja, o facto de eu não ver um amigo durante anos e de repente quando ele passa de novo com esse pêndulo outra vez para a minha vida, eu vou agarrá-lo da mesma forma que eu agarrei quando ele saiu. Ou seja, é isso que mantém a amizade, é essa nossa honestidade em relação aos amigos que temos. Quem são os seus melhores amigos? Os meus melhores amigos tenho, assim, eu não confundo o estatuto de amigo com o estatuto de família, né? Família é família, os amigos são amigos. E eu tenho o meu amigo mais antigo, é o Manuel Faria, que conhecemos desde os 4 anos. Diria provavelmente que esse também já está eu acho que este também já está no estatuto de irmão, portanto, mas tenho uma coisa que tem-me acontecido muito boa, que é
com a minha idade e hoje em dia continuar a ser capaz de fazer grandes amigos. E fazer amigos que eu digo, olha que bom isto ainda a acontecer. Não é? O Luís perdeu o seu pai muito novo. Em que medida essa perda afetou o resto da sua vida? Seguramente que afetou, mas eu nunca estive agarrado a essa identificação, à identificação dessa afecção. Não, porque se eu tivesse agarrado a isso, era capaz de ficar com umas grilhetas demasiado pesadas aos meus pés para que pudesse caminhar na minha vida livremente. Eu acho que o meu pai não quereria nada disso. Ele fez, tenho a certeza, é muito engraçado porque nós às vezes arranjamos, é curioso porque ainda hoje, menos, mas acontece-me acontecer qualquer coisa na minha vida e eu fazer quase o gesto de deitar a mão ao telefone para ligar ao meu pai. Coisa que nunca aconteceu porque eu nunca vivi fora da casa do meu pai, portanto eu nunca lhe telefonei para lhe dar novidade nenhuma, sempre foi cara a cara. Mas é muito engraçado, ou seja, há um inconsciente muito profundo que ele poderia estar ao alcance de um telefonema para lhe dizer qualquer coisa. Essa imagem que eu tenho dele leva-me muitas vezes em tomadas de decisão a pensar no que é que ele me diria, se eu lhe perguntasse, ou se eu lhe pedisse a opinião, o que é que ele me diria, qual seria o conselho que ele me daria e qual seria o caminho que ele me apontaria. Era muito por aí, é muito por aí. Mas esse talvez seja o lado não que me afetou, mas é o lado que me suportou muitos momentos que não foram menos fáceis de ultrapassar. E quais foram os ensinamentos que o seu pai lhe transmitiu que o Luís transmite aos seus filhos? Fundamentalmente esses valores e princípios fundamentais para que o nosso papel na sociedade enquanto cidadãos seja um papel não nocivo para essa sociedade, mas muito mais benéfico e contribuinte para a nossa sociedade. Quando eu digo sociedade, não é só a sociedade portuguesa, como é só o mundo português, como também o mundo em que nos inserimos. Isso é o que é o fundamental, porque são os princípios que eu sigo e esses são princípios que eu tentei transmitir e que eu estou seguro que eles os seguirão e os irão ainda melhorar nessa atitude. Esse lado da cidadania, que é uma cidadania diferente daquela que ele me ensinou. Não é? A cidadania é a mesma, mas as regras do jogo são diferentes, não é? As regras do jogo, as peças são diferentes, o jogo é diferente, mas o jogo é diferente, mas as regras são as mesmas. E esse lado da cidadania que eu tento o mais possível que eles a pratiquem, que eles estejam atentos àquilo que se passa, estejam atentos aos seus direitos, estejam atentos aos seus deveres, e a maneira como eles podem pôr em prática tudo isso e usar e fazer com que a cidadania seja uma paixão, seja uma coisa que seja, em que eu escrevi no outro dia, que a cidadania deve ser um namoro adolescente, né? Aquele namoro adolescente que tem que ser praticado a toda a hora e como se não houvesse amanhã. É isso. O Luís foi casado 2 vezes. O que é que se aprende num casamento? Aprendemos muito a conhecer-nos noutra situação, em que em cada casamento se faz e que se constrói um núcleo familiar, em que protegemos o núcleo familiar que existia, quando já estamos no segundo, mas que não digo proteger, mas em que o envolvemos num núcleo familiar maior. O casamento é fundamentalmente uma experiência em pequena sociedade, ou seja, exercer uma cidadania numa pequena sociedade, não é? Um pequeno núcleo. E isso às vezes não, como disse Phil Collins, quando eu gravei o Tarzan, que ele perguntou-me, então como é que foi? Eu disse, não é fácil. Ele disse, pois não, ninguém te disse que ia ser fácil. E é a mesma coisa, ninguém me disse que ia ser fácil. E não é de facto, mas é uma aposta de vida, uma aposta na vida, que às vezes não
mas é uma aposta em que não se perde totalmente. Eu acho que é sempre maior o ganho do que maior a perda. A perda, perdão. A perda é um peixe. E o que fica no fim de uma relação? O que fica no fim de uma relação, preferências quando há filhos, de facto ficam em primeiro lugar os filhos, mas fica fundamentalmente, é bom que fiquem, eu gosto muito de dizer que as relações, uma relação é um livro que se lê, e que deve ser lido até ao fim, né? Até à última página. De preferência não passar para o índice, não passar para o prefácio, para o índice, porque quando nós começamos a ler o índice, começamos a ir à página 2 e começamos a ir ter com coisas que às vezes não interessam, voltar a ir lá ter. Portanto, é melhor não irmos ao índice e ficarmos pela última página e ficarmos um bocado com a noção e com a sensação de que houve coisas muito boas que aconteceram. Né? O amor é para sempre ou vai-se renovando de tempos a tempos? O amor tem que ser não digo renovado, tem que ser regado. O amor é quase como a cidadania, não é? Mas tem que ser regado constantemente, senão a árvore seca. Também a água a mais mata a planta, não é? Portanto, quando o amor se envolve e fica refém de incertezas, de angústias, de demasiado ciúme, de demasiada obsessão, era aí que eu queria chegar à palavra que me faltava, aí a água a mais mata a planta. Portanto, o amor é qualquer coisa que deve ser regado e trabalhado com um enorme cuidado, com uma enorme noção de bom senso e de cedência. Eu acho que a cedência é fundamental, mas a cedência, claro, obviamente, tem que ser de parte a parte. Quando digo o amor é um estado que existe, que deverá existir entre dois polos, não é? E se não for praticado assim, o amor não se fala sozinho. Não é? A melhor fase da sua vida já viveu, está a viver ou ainda espera viver? É o que eu espero sempre vivê-la. Não é? Eu acho que quando tu começas a pôr a adjetivar uma fase como a melhor fase da tua vida, já está a ser de tal maneira redutor que estás a tornar-te angustiadamente pessimista, não é? Porque obviamente eu digo, esta foi a melhor fase da minha vida, a partir de agora é sempre a piorar, não é? Não, é ao contrário. As fases são boas. A melhor, talvez tenha sido a melhor ou não, talvez se houver um último fôlego em que se possa dizer isso. Mas eu penso que não, penso que é muito difícil chegar a esse ponto. Como é que o Luís acha que o mundo e Portugal vão estar daqui a 10 anos? Estamos a viver uma fase completamente atípica da nossa sociedade com esta pandemia do Covid, que ninguém esperava isto. Não faço a menor ideia. Eu faço parte de uma geração que viveu o antes, o durante e o depois da grande explosão quando o mundo passou para dentro de um TGV ou para dentro de um avião supersónico. E perante tudo isto, a minha geração teve que ter a força e a sabedoria de conseguir ir se adaptando à medida que também íamos ficando com mais idade e, portanto, com menos velocidade de adaptação, mas íamos adaptando e, ainda por cima, ensinando aos que vieram a seguir, aos mais novos, que depois dominam as coisas que nós temos mais dificuldade a dominar, mas fomos nós que lhes ensinámos o princípio. Ou seja, fomos nós que, primeiro com os primeiros computadores, fui eu que ensinei aos meus filhos como é que se mexia. Né? E hoje em dia eles, às vezes, dizem como é que é possível. Como é que é possível nós termos passado do vinil para o CD, do CD, enfim, eu vi o homem chegar à Lua, são coisas, eu lembro de passar um avião a jacto por cima da minha casa e a minha mãe dizer, olha, um jacto, não é? Como é que eu vou, sei lá o que é que vai acontecer, sei lá onde é que nós vamos ter daqui, não sei quanto tempo. Quem é que pensava há 10 meses que ia haver um Covid-19? Ninguém. Ninguém sabia como é que isto ia acontecer, como é que nós iríamos reagir a isto. Ou seja, eu espero, há uma coisa que eu sei, é como é que nós devemos, sei, não sei, mas
que eu sei que nós nos devemos preparar e criar as bases, os alicerces fundamentais para precisamente podermos olhar e podermos enfrentar este inesperado. Okay? Nós agora sabemos que, pegando neste exemplo, sabemos que o mundo é vulnerável, ou seja, sentimos na pele que o mundo era vulnerável a uma pandemia, a uma pandemia, porque tínhamos ouvido as histórias da peste, é muito longe no tempo, tínhamos ouvido as histórias do ébola, é muito longe geograficamente, fica lá em África. Ou seja, nós não sabemos nada que as coisas não chegam aqui à Europa. Não é? Quando acontecem nos filmes, as coisas acontecem sempre nos Estados Unidos, não é aqui. Não é? Portanto, nós nunca pensámos que... Agora, tocou-nos pela porta, bateu-nos à porta, e nós agora olhamos para isto e dizemos isto de facto é possível. Não é? Agora, e como foi possível uma vez, pode ser possível outra vez. A não ser que a nossa memória ainda esteja mais pejada de Alzheimer do que ela já está, e que ela já é, porque nós estamos cada vez com menos memória. Nós, os povos, e portanto é preciso sabermos, ok, já nos aconteceu, pode acontecer outra vez, e pode acontecer mais grave, pode ser um vírus mais grave, mais letal, e é preciso agarrar esta experiência e adaptá-la e prepará-la para que haja reservas, a chamada reserva territorial, como se chamava na tropa, não é? Eles passavam a reserva territorial para depois, em uma situação de emergência, sermos outra vez chamados ao serviço militar, mas uma reserva territorial de soluções a pôr em prática se houver mais uma situação dessas. Na parte final da nossa entrevista é uma rúbrica chamada Direto à Cabeça. Ok. Eu digo-lhe uma palavra e tem de dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Leve e descontraído, está bem? Ok. Trovante. O berço. Cuba. Segunda terra. Timor. Uma paixão. Liceu Pedro Nunes. Segunda formação. Família. Âncora. Festa do Avante. Primeiro embate. Coliseu dos Recreios. Casa. Chafarix. Uma aventura. Completa a seguinte frase. A vida é... Maravilhosa. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.